vozes porque é num registro diferente que não é exclusivamente em online, não é? Mas tenho certeza que sim, os alunos já estão vou só fazer a apresentação da Tatiana. Rápido. Antes disso, queria agradecer muito a presença de Tatiana Faia, que já participou o ano passado também, falando a uma outra turma, e foi uma sessão muito, muito interessante, e esta tenho a certeza que também, e ainda mais tendo em conta que tem imensas atividades e que não é fácil muitas vezes encaixar estes compromissos, não é? Portanto, tem muito valor por todos os motivos, não é? E, portanto, o poder contar consigo em mais uma das sessões do projeto Ponto de Fuga é muito, muito importante. Agradeço também a presença de quem assiste, não é? Antes de passar a uma apresentação mais substanciada da nossa convidada, passo também a palavra à minha colega Alexandra Caetano, que é a coordenadora do projeto e que tem tido um empenho assinalável na realização de todas as sessões aqui em causa. Alexandra? Muito obrigada, Cristina. Não sei se me estão a ouvir bem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer à Universidade de Évora, ao Departamento de Linguística e Literaturas, em particular à professora Cristina Firmino Santos, a sua excelente colaboração neste projeto, e gostaria de agradecer muito especialmente, em meu nome pessoal, em nome do Agrupamento de Escolas Gil Vicente e do projeto Ponto de Fuga, à Tatiana Faia, a sua disponibilidade e a sua generosidade pela partilha do seu conhecimento aqui hoje connosco. Muito obrigada. E eu queria só fazer uma apresentação muito breve e muito limitada da nossa convidada de hoje, que com certeza vai falhar em muitos pontos, porque ela tem uma imensa atividade, não é? A Tatiana vive atualmente e trabalha em Oxford, estudou línguas e culturas clássicas e fez o doutoramento em literatura grega antiga sobre a Ilíada de Homero. É também uma das mentoras do site Enfermaria 6, juntamente com outros elementos, João Coll, João Pedro Moreira e Vítor Gonçalves. É um site que vocês podem visitar, tem crónicas, poemas, faz uma divulgação cultural e literária muito, muito importante. E a Tatiana tem também vários livros de poesia publicados, o Lugano, Teatro de Rua, Um Quarto em Atenas, que ganhou o prémio PEN Clube de Poesia em 2019, e Leonardo e Abstração, além de um outro livrinho de contos, São Luís de Portugueses em Chamas, e é também tradutora, nomeadamente, por exemplo, deste livro, A Beleza do Marido, de Anne Carson. Tem a sua obra em vários lugares, evidentemente, em várias revistas, no site Enfermaria 6, na Coloque Letras, na Relâmpago, e, portanto, é alguém que vamos ter muito gosto e muito prazer em ouvir. Estes são são os dois últimos livros que ela publicou de poesia, e hoje vai-nos falar de um artista multifacetado, eventualmente menos conhecido, sobretudo no caso português, Cy Twombly, espero estar a dizer bem, não é? Que dialoga com a cultura clássica também, e uma vez que um dos temas do nosso projeto este ano tem a ver com a ecfrases e com a ligação da literatura com outras artes, faz todo o sentido esta sua intervenção, e vai ser com certeza muito, muito frutuosa e muito produtiva.
Desde já, mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença. Conseguem ouvir bem? Conseguem ouvir lá ao fundo? Ok. Antes de mais, muito obrigada pela vossa generosa hospitalidade, tanto a Alexandra como a professora Cristina. Muito obrigada aos colegas que apareceram também para nos ouvir por Zoom. Não há maneira de eu sobreviver às expectativas geradas pela generosa introdução da Cristina, mas eu vou-vos falar estou aqui para vos falar de um pintor ele é autor de uma obra que é bastante bizarra, é até um pouco estranha. Eu devia começar por esclarecer que eu não sou historiadora de arte e não estudo Homero há bastante tempo. A última vez que eu pesquisei Homero, de facto, foi para o meu doutoramento, por volta de 2015. Eu não sei quantos dos alunos é que leram a Ilíada e estão familiarizados com ela. No entanto, eu preparei a minha apresentação para permitir dar algum contexto. Mesmo para quem não leu a Ilíada, nós vamos ler alguns certos que comentam, que servem para comentar aquilo que vos quero falar hoje. No entanto, convém recordar que o enredo da Ilíada passa-se no 10º ano da Guerra de Troia, e a crónica, a ação decorre em torno do facto que Aquiles, que é a personagem principal do poema, tem de ceder o seu prémio de guerra a uma mulher chamada Briseida, Agamemnon, que era um dos reis dos aqueus, e que ele se sente insultado e encolorizado e resolve retirar-se da batalha. E o poema começa com esta cólera de Aquiles. Eu preparei um pequeno PowerPoint que ajuda a contextualizar a minha conversa aqui hoje convosco, e começa com esta. Eu vou só tentar pôr em... Ok, conseguem ver bem o PowerPoint sem problema. Começa com esta extraordinária fotografia do Cy Twombly. Num dos estúdios dele, eu penso que esta fotografia foi tirada em Roma por uma jovem fotógrafa francesa chamada Duarte, que não interessa muito para a minha conversa hoje. Então vamos começar. A primeira vez que eu me cruzei com qualquer coisa que Cy Twombly pintou por tema Ilíada foi em Paris, no princípio de dezembro de 2014. Aqui está o quadro que eu vi. Lembro-me disso não porque aponte religiosamente as datas dos meus encontros com quadros, mas porque, por coincidência, eu tinha fugido uns dias para Paris justamente para escapar à Ilíada e para não ver nada que fosse relacionado com Homero. Nesse mês de dezembro, eu estava a acabar de escrever as últimas páginas da minha tese de doutoramento, que eram justamente sobre Aquiles e Pátroclo. E a última coisa que eu queria ver era qualquer coisa que tivesse que ver com Aquiles ou Pátroclo. Mas lá estava este quadro num dos andares do cimo do Centro Pompidou. É estranhíssimo o quadro, quando nunca se ouviu falar de Cy Twombly, nem se percebe muito bem o que é que ele fazia. É um quadro muito estranho. Eu, no entanto, resisti ao forte impulso de fugir a sete pés na direção oposta quando vi este quadro e dei por mim a estudá-lo. E muitos meses depois de ter entregado a tese, eu estava ainda a pensar sobre este quadro. Há qualquer coisa nele que é de alguma forma fascinante. Depois, entretanto, esqueci-me de ter visto estas coisas e até de ter escrito uma tese sobre a Ilíada, até que no ano passado houve uma exposição no British Museum que se intitulava Troia, Mito e Realidade. E o primeiro objeto de arte que se via logo à entrada, na verdade era uma exposição, estava muito interessada no registro arqueológico, portanto via muitos artefactos da época arcaica, mas a primeira coisa que se via à entrada desta exposição era, onde é que ele está? Estes são spoilers todos. Era este quadro que se intitula A Vingança de Aquiles, e era o objeto que abria a exposição. Este quadro é de 1962, como vocês podem ver, e nessa altura eu voltei a lembrar-me do quadro que tinha visto em Paris 6 anos antes. Eles estão ligados. E parece que, por volta de 1962, no princípio da década de 60, Cy Twombly estava bastante obcecado com a Ilíada. E eu lembrei-me outra vez deste quadro, que tinha visto em Paris 6 anos antes. Nesse mês de dezembro de 2014, nessa viagem, por outro acidente da memória, lembro-me do livro que estava a ler
Era um livro de um autor albanês chamado Ismail Kadare, e o livro intitulava-se O Fecheiro sobre H. O Fecheiro sobre H é um romance entre o humorístico e o sério, baseado em factos mais ou menos verídicos, que têm que ver com o que sabemos sobre Homero, que é muito pouco, e como aprendemos um pouco mais sobre ele. Em 1928, houve um estudioso americano chamado Newman Perry, que publicou as suas teses em francês sobre o estilo formulaico de Homero, que viriam a demonstrar que os poemas têm um fundo e um estilo de composição oral, isto é, a Ilíada é fruto de uma tradição que precede a escrita. O Fecheiro sobre H é um romance que parodia a viagem verídica que Newman Perry, então já em Harvard, e o seu aluno Albert Lord fizeram à Jugoslávia e à Bósnia, situando esta viagem, em vez disso, na Albânia, de onde o Ismail Kadare era oriundo, e onde dois estudiosos americanos, cujo trabalho é bastante parecido com o de Perry e com o de Lord, gravaram os poetas analfabetos que nesta região, na década de 30 do século passado, ainda eram capazes de compor oralmente poemas da extensão da Odisseia. As personagens no romance de Kadare são confundidas pelos oficiais subalternos do regime repressivo que está no poder por espiões e passam a ser seguidos para todo o lado. Mas à medida que os meses passam, um dos estudiosos vai ficando cada vez mais e mais obcecado com Homero, a ponto de se recusar a partir da Albânia, apesar de uma doença que eventualmente o deixaria cego, como Homero, ameaçar a sua capacidade de visão. Em Homero, há poetas, mas não... E há poetas que são como estes poetas da Jugoslávia, ou bastante semelhantes a eles, mas não há quase alusões nenhumas à escrita. Na Ilíada, o ato de escrever é mencionado apenas uma vez e para efeitos bastante perturbadores. A menção é esta, que aparece no livro 6, quando Diomedes, um dos heróis gregos, se cruza com Glauco, um dos heróis dos troianos, no campo de batalha, e eles perguntam um ao outro pela sua linhagem. E o Glauco conta a história do seu antepassado, Belerofonte, que quase que tinha sido vítima de uma traição. A mulher do seu anfitrião, Anteia, esta é a história que se conta aqui nestes versos, apaixona-se loucamente por ele e acusou falsamente de ele a tentar seduzir Proito, que era o anfitrião de Belerofonte, e o marido de Anteia, enviou a Alícia com uma mensagem, que era a terra mais próxima, com uma mensagem que Belerofonte não lê, que continha instruções para que o seu sogro o matasse. Para cumprir a ordem, o sogro do Proito dá a Belerofonte a missão de matar um monstro mítico que é a Quimera. Porque o sogro imagina que o monstro basicamente vai matar o Belerofonte. Mas em vez disso, o que acontece é que Belerofonte mata a Quimera e o sogro de Proito fica tão agradecido que lhe oferece uma das filhas em casamento. Nesta pequena história passam muitas coisas importantes para entender o mundo de Homero. As loucas paixões, a violência, a traição, o dever da hospitalidade, a recompensa justa de um bom hóspede, um feito heróico. Vinca-se nela também uma ideia marginal, mas importante para estudiosos do mundo antigo. A ideia de que a escrita era para Homero uma tecnologia muito nova e rudimentar. Há algo profundamente misterioso na ideia de que Belerofonte é um homem que viaja carregando consigo os sinais que o podiam matar e que ele nunca os lê. Saberia Belerofonte ler? Seria Belerofonte tão bom servo do seu anfitrião que nunca desconfiaria dos seus motivos? Nós não sabemos, mas essa estudiosa canadiana, Anne Carson, que é também uma poeta, ela coloca mesmo as mesmas perguntas, mais ou menos, e ela diz why does Belerofonte does not read the tablet? Has he no curiosity? E ela nota que onde o texto escrito entra na história, ele captura uma série na história de Homero, na narrativa de Homero, que ele captura uma série de movimentos, de elementos de metáfora, inferência, paradoxo, que têm uma influência sobre a ação. Portanto, este aparecimento da escrita é de facto misterioso em Homero e convoca todas estas coisas, mas fica ali fechado e circunscrito. Os poetas, e a tecnologia da escrita não aparece de todo ligada à capacidade de produzir um texto literário. Os poetas na Ilíada são outras criaturas que não têm muito que ver com esta. Portanto, e na Ilíada o que acontece é que a relação entre a poesia e o canto tem a ver com a memória.
Além do narrador que existe no poema como poeta, porque ele invoca as musas, não é? Ele aparece um pouco como se vê no Camões, quando ele invoca as Tágides, etc. Ele vem à superfície do poema quando invoca as musas e lhe pede ajuda. Há depois outros dois poetas que são mencionados. Um é um exemplo negativo, que é este Tamíris, que é um cantor da Trácia e que perde a capacidade de cantar. Portanto, ele ofende as musas. Isto é uma historiazinha, é uma pequena história que aparece no catálogo das naus, que é no livro segundo da Ilíada, e o Homero diz sobre este Tamíris, que é uma espécie de mistério, que as musas lhe tiraram o canto porque ele se tinha gabado de que as podia vencer se contra ele cantassem as musas. Portanto, ele dizia que era tão bom que podia arrumar as musas numa competição de poesia. E elas encheram-se de cólera, e como é que elas o castigam? Elas fazem-nos esquecer da capacidade de cantar. Ele deixa de ser capaz de compor, ele esquece como é que isso se faz. Portanto, este verso, quando se diz eles tinham feito esquecer a arte da lira, é uma coisa que no mundo do Homero tem uma influência na memória, tem a ver com a memória do poeta e com a habilidade de compor com a lira. O outro poeta vem do mundo da Exodus, que é o vosso tópico aqui e é o que vos interessaria, e é um poeta que aparece, é um cantor que aparece no canto 18º e é um dos elementos que o deus Hefesto põe no escudo daqueles, e é este rapaz que durante a vindima canta no meio deles um rapaz de ava com amorosa saudade, a lira de límpido som, na sua voz aguda e delicada, entoava o canto dedicado ao lino. E os outros, com sintonizados estampidos, seguiam na dança de pés saltitantes com uivos de alegria. Portanto, é uma descrição muito feliz do canto. Nós, na verdade, sabemos muito pouco do modo como é que a poesia existia neste mundo. Sabemos um pouco mais no mundo da Odisseia, porque aparece o Demóstenes e aparecem outros poetas. Mas são dois exemplos bastante contrastantes, os destes dois poetas. Há, eventualmente, com muita controvérsia à mistura, um terceiro, quarto poeta na Ilíada, que é o Aquiles, que aparece a cantar no canto 9, quando os gregos enviam, portanto, ele retirou-se da batalha, os gregos enviam uma embaixada e imploram-lhe para ele voltar, e quando os gregos vão à procura dele para dar a mensagem do Agamemnon, que o queria subornar com presentes para ele voltar à batalha, o Aquiles está sozinho a cantar para o Pátro. E esta coisa é interessante, porque é importante notar que de todas as personagens na Ilíada, Aquiles é aquele cujos hábitos linguísticos, portanto, a maneira como ele fala, são os mais semelhantes ao do narrador. Ele é um pouco um poeta, ele tem um arsenal de figuras de estilo e uma destreza verbal que não tem grande paralelo com qualquer outra personagem da Ilíada. Há estudos sobre isto, e o Aquiles é de facto uma espécie de poeta que está ali no meio do enredo do poema. A escrita e a relação com a palavra escrita, no entanto, são paradoxalmente muito importantes nas representações pitóricas que Cy Twombly faz de temas homéricos e na obra do Twombly em geral. Aqui vocês podem ver a relação que ele tinha com os livros dele. Isto é um livro dele, não é algo que ele tentou pintar, não é um quadro, não. Isto é uma cópia de uma tradução de um poeta grego, que é o Seferis, e vocês conseguem ver que ele rasurava e escrevia e que tirava ideias do que é que ia pintar a partir daqui. E o que acontece é que as palavras soltas de nomes de heróis que aparecem inscritas nos catálogos de nomes que Twombly pinta com temas homéricos têm qualquer coisa de efêmero e rasurável, tão efêmero e rasurável como que se vê aqui, mas também de inscrição arcaica. Às vezes é como se os nomes e as breves frases que Twombly inscreve nos quadros sobre Homero fosse a única coisa que sobrevive à memória depois de muito tempo. Críticos destes quadros dizem que isso é um vestígio e um jogo com a ideia dos túmulos que seriam os memoriais dos soldados que tombavam em batalha e que na verdade aparecem em Homero, não é? O Heitor, ele quer muito ter um funeral porque ele quer
que haja uma forma de o recordar, e é um tópico que aparece ao longo do poema noutras personagens. Na verdade, no princípio da década de 90, Twombly executou 2 esculturas funerárias cujo tema evoca os túmulos de soldados antigos. E essas foram feitas durante a Primeira Guerra do Golfo. Há uma estudiosa norte-americana chamada Mary Jacobs que fala delas no seu livro sobre a relação entre a poesia e a pintura na obra de Cy Twombly, e nota que a primeira, portanto, que esta estátua, o epitáfio, que é a que está à direita, que vocês veem, é um comentário selvagem acerca da demonização das guerras modernas. Jacobs vê nisto um indício que Twombly utiliza as guerras da antiguidade para interpretar o seu próprio momento histórico. Portanto, estas 2 estátuas são contemporâneas da Primeira Guerra do Golfo, e há aqui um jogo que, nesse sentido, podemos pensar que os quadros de Twombly sobre a Ilíada são parte deste movimento mais amplo na obra dele de confundir história antiga e história contemporânea, e ele usa a história antiga para comentar a contemporaneidade. Quando o primeiro dos quadros do Cy Twombly que eu vi me desapareceu da memória, e quando eu voltei a pensar nele, quando voltei a ver aquele quadro que vos mostrei há pouco, que estava no Pompidou, a primeira impressão que regressa da imagem do quadro, da memória que fica na nossa cabeça do quadro, deste primeiro quadro, é qualquer coisa que nos traz rasurados do Twombly, como vocês podem ver aqui, a inscrição que desaparece, que está quase escrita à pressa. Há qualquer coisa neste quadro que remete para a arritmia de uma cólera cega. Isso é muito marcado na caligrafia, que é, na verdade, a cólera do Aquiles na Ilíada. Mas é de qualquer forma, ou seja, há qualquer coisa nele que traduz na perfeição o peso esmagador do luto de Aquiles depois da morte de Pátroclo, neste quadro que são só 2 manchas. Ou seja, este quadro de Cy Twombly, que tem uma relação ecofrástica com o episódio da Ilíada, em que se narra o momento em que o Aquiles descobre que Pátroclo morreu, tem qualquer coisa, apesar de ser tão abstrato, de representação realista da dor de Aquiles. E nós podemos discutir isto, mas é de qualquer forma uma metáfora visual bastante exata para aquilo que é a dor de uma perda enorme, e a perda da pessoa mais amada, no caso de Aquiles. O quadro de Twombly, este quadro faz-nos ver e traduz o que acontece a Aquiles numa representação pitórica completamente abstrata, mas que tem qualquer coisa de uma mistura de dor e raiva, e a cor vermelha da mancha que representa Aquiles, o facto que as 2 manchas estão unidas por um traço, a escolha do gerúndio no título do quadro, que é Achilles mourns the death of mourning the death of Patroclus, portanto, Aquiles lamentando a morte de Pátroclo. O verbo que vem no gerúndio no inglês, tudo isto aponta para a ideia de uma dor sem fim. Havia um crítico de Cy Twombly que dizia que os seus quadros nos faziam ver como o ato de pensar nos faz sentir. Eu acho que esta é uma ideia importante para olhar para toda a série que eu vos vou mostrar. Estes quadros, no entanto, estabelecem uma relação complicada com o modo como essa representação se processa. Não é só o facto de Cy Twombly se inscreve numa longa tradição de pintores que pintaram cenas da Ilíada. Em muitos destes, o tema da primeira raiva de Aquiles contra Agamemnon é bastante presente. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos porque eles são bastante divertidos quando vocês olham para a fúria do Aquiles e para a tensão e para o peso emocional destes quadros do Cy Twombly. Quando nós olhamos para as representações que são realistas no sentido em que estão interessados em representar de alguma forma a realidade do poema, é muito engraçado de ver aquelas que estão na época neoclássica, porque elas são bastante moderadas de alguma maneira. E há até pintores que representam o mesmo episódio, que é este momento em que, no início do livro primeiro, em que o Aquiles pensa em matar o Agamemnon quando ele o insulta e lhe diz que vai tirar o prémio dele.
e a deusa Atena aparece tal como é descrito em Homero. É um momento muito divertido, porque ela vem por trás do Aquiles e agarra-o pelos cabelos para ele parar quieto e não tirar a espada e não matar o Agamemnon no meio da Assembleia. E o Rubens pintou um ciclo que é baseado na Ilíada, entre 1630 e 1635. Este é um dos quadros. O Tiepolo faz a mesma coisa, que está outra vez o Aquiles a ser agarrado pelos cabelos. Aqui é outro universo representacional e, na verdade, são mitos homéricos, mas isto não é Homero. Aqui é Ifigénia. E é, na verdade, um precedente que fica fora da Ilíada, que é uma história de tensão que há entre o Aquiles e o Agamemnon, que de alguma maneira fica inexplicado na Ilíada, porque o Aquiles era para se casar com a filha do Agamemnon e Ifigénia, que Agamemnon se sacrifica em Aulis ou na Tauride para deixar a expedição partir para Troia, e há versões do mito em que Aquiles era o noivo de Ifigénia e se ia casar com esta filha de Agamemnon. O Jacques David pintou este quadro em 1819, portanto já não é neoclássico. E há este quadro que é um dos quadros mais comoventes que eu conheço com tema homérico. É de um homoerotismo absolutamente vincado, mas é belíssimo, que vem antes deste outro quadro do Jacques David, é de 1780, e é uma representação de Pátroclo, e é uma coisa muito simples e muito despojada. Aqui são outras duas representações importantes. Elas não estão organizadas por ordem cronológica, porque não me interessava, vocês já vão perceber porquê. Aqui é o Henri Fuseli, e isto é a representação de outro episódio que acontece na Ilíada, que é quando o fantasma do Pátroclo visita o leitor e lhe implora para ele conceder sepultura, para não o deixar insepulto. Porque Aquiles, no meio da sua cólera, ele não sepulta imediatamente o Pátroclo antes de se vingar do Heitor. E o Fuseli tem estas duas representações desta visita do quadro. Vamos então concentrar-nos exatamente no ciclo do Cy Twombly, do qual eu vos quero falar. O Cy Twombly era um poeta norte-americano. Ele definia-se como pintor do Mediterrâneo porque quase tudo o que ele pintou tem a ver com o mundo mediterrâneo. Uma considerável, não tudo, mas uma considerável parte da obra dele. E ele viveu quase toda a vida dele em Itália. Ele muda-se para a Itália relativamente jovem e por lá fica. Ele pintou este primeiro quadro, cujo tema é a raiva de Aquiles, em 1962, mas este quadro dialoga com uma série muito mais ampla de outros que Twombly pintou e que tem por tema, parecem ter por tema, a guerra no mundo antigo, e que incluem a Ilíada, mas também outras referências culturais, tanto gregas como romanas. A cronologia dos quadros que tem por assunto Troia na obra de Twombly remonta ao princípio da década de 60. O primeiro quadro, com um tema vagamente homérico, é a Leda e o Cisne, que aparece em 1960. Depois, em 1962, seguem-se outros dois quadros. Este, Aquiles lamenta, este que é a vingança de Aquiles, e o outro que eu vos mostrei no início, Aquiles lamenta a morte de Pátroclo. O Cy Twombly dizia que pensava em quadros verticais como retratos e em quadros horizontais como paisagens. Este quadro que vocês estão a ver aqui, a vingança de Aquiles, é bastante importante conceptualmente para a série da qual eu vos vou falar aqui, que se chama 50 Dias em Ilium, do qual este quadro, no entanto, não faz parte. Comecemos pelo facto de que Ilium é uma palavra com a ortografia errada. O Twombly escreve-a com A, mas a palavra latina corretamente grafada é Ilium com U, que é a palavra romana para Troia. O Cy Twombly explicava que tinha grafado a palavra com um A quando deu o título à série, porque Aquiles, na mente dele, era sempre a letra A. O que retira Aquiles imediatamente do universo visual, que era a tradição visual do Twombly, não é? Portanto, isto não tem nada a ver com o mundo do Henri Fuseli ou dos outros pintores que eu vos mostrei.
Este quase que parece uma ponta de lança, quase que parece um rocket que faz parte do imaginário bélico da época em que o Twombly pintou. 62 é o ano da crise de 2006 de Cuba. Quase que parece um vulcão a entrar em ebulição também. Sobre isto, leio-se uma passagem como a da morte de Lycaon, que é um dos apogeus da violência cega, daqueles para entender a força desta representação do Twombly. O Aquiles era o mais jovem dos filhos de Lycaon. Ele já tinha sido preso uma vez ele já tinha sido tomado como refém uma vez por Aquiles. Ele estava no meio do jardim a podar, eu penso que era uma figueira, e o Aquiles arrebata, leva-o como prisioneiro. Entretanto, o pai paga o resgate e ele volta a casa, e o Aquiles poupa-o. Depois da morte do Pátroclo, quando Aquiles ataca os troianos, ele encontra-se com Lycaon. E é exatamente, demonstra o qual o caráter dele muda. Porque o Aquiles diz estas palavras horríveis no fim, quando mata, atira-o para dentro do rio e diz: o Escamandro, que é o rio que corria em Troia, irá levar-te nos seus redemoinhos até ao amplo regaço do mar. Muitos serão os peixes que, saltando na onda escura, se lançarão para comer a branca gordura de Lycaon. Portanto, este rapaz que ele tinha poupado anteriormente é aqui vítima de uma violência indescritível, que na verdade conceptualmente tem qualquer coisa a ver com esta interpretação do Cy Twombly, esta espécie de lança sangrenta. Conceptualmente, este quadro liga-se a outro que Twombly só pintou muito mais tarde, em 1978, e que é a quinta parte do ciclo de 10 quadros de 50 dias em Ilion. Vocês conseguem ver que o que está escrito, eles todos vêm muitas vezes com coisas escritas e com a caligrafia do Twombly. E o que se lê aí é like a fire that consumes all before it, como um fogo que consome tudo diante de si, que é, na verdade, a grande metáfora visual do Twombly para a cólera do Aquiles, e que vocês conseguem ver a relação entre a cor e é estranho porque isto não se parece tanto com um incêndio como com sangue, não é? Não é exatamente uma labareda. Entre a vingança de Aquiles em 1962 e 50 dias em Ilion, Cy Twombly pintou um outro tipo de tríptico que aparece mais cedo cronologicamente. Aparece em 1964. Eu peço desculpa, eu não consegui arranjar uma boa representação dos três juntos que dê para ver. E este tríptico é uma espécie de 50 dias em Ilion, apesar de aparecer mais cedo. E é um tríptico profundamente anti-heróico, em que pedaços de corpos se misturam com formas fálicas e corações em formas de nádegas e vice-versa, que talvez seja uma forma de representar o lado primitivo da masculinidade tóxica da guerra. Esta interpretação, que não parece ser univocamente anti-heróica da guerra de Troia, apesar do lado quase infantil de desenhar os falos, etc., é estrutural nos 50 dias em Ilion. A série em si contém 10 quadros, que são os anos da duração da Guerra de Troia, e os 50 dias é uma alusão aos 50 dias que dura a ação da Ilíada. Críticos que discutem este conjunto de quadros notam que, embora o título refira aos 50 dias, que é a cronologia total do poema, o ciclo de quadros concentra-se no movimento da segunda cólera de Aquiles, aquela que causa a sua vingança sobre Heitor, depois de Heitor matar Pátroclo, o companheiro predileto de Aquiles, que com ele fora criado. Para usar a expressão de um curador de Twombly, Carlos Basualdo, a narrativa que este ciclo de quadros conta é a da passagem da raiva para o esquecimento. É aqui que podemos dizer que os quadros de Twombly releem o poema de Homero e o complicam. Homero é muito claro acerca do assunto da Ilíada. Na verdade, é tão claro que é a primeira palavra que
que o assunto do poema é a primeira palavra do poema, que é esta palavra aqui, Meninaedeteia, que é a cólera daqueles, e aparece logo desde o princípio. Eu mostro-vos aqui a tradução que o Twombly usou para os desenhos dele. O Twombly não lia grego, e ele usa uma tradução que é bastante peculiar, porque é claramente uma tradução que não é fiel ao grego homérico, e é uma tradução bastante influenciada por Virgílio e Milton, a tradução do Pope. E é uma tradução que interessa ao Twombly, parece-me, por questões de reescrita, mas também porque é uma tradução que enfatiza muito o lado visual de Homero e o lado espacial e esse é um dos motivos pelo qual ele escolhe esta tradução. Portanto, o assunto do poema é a cólera daqueles, e há que fazer aqui uma distinção que eu não fiz até agora entre as duas raivas daqueles. A primeira é que se vê nas representações de Rubens e Tiepolo contra Agamemnon, que retira Aquiles briseira e faz com que, o que faz Aquiles, que é o melhor dos guerreiros gregos em Troia, fala retirar-se do combate. Portanto, ele basicamente amua e resolve não continuar a combater. No discurso que Aquiles profere, em que ele mais se parece com Homero, portanto, onde nós conseguimos ver os hábitos linguísticos de Aquiles imitarem os hábitos linguísticos do poeta, é este discurso aqui, que aparece no livro 9, quando Agamemnon lhe envia a embaixada e lhe implora que ele volte ao combate. O Ulisses explica-lhe que o Agamemnon o recompensará amplamente se ele regressar, e ele diz esta coisa extraordinária. É um discurso que indiretamente é interessante também porque estabelece um paralelo entre a conduta do Agamemnon e a do Paris, que é uma coisa que nós não vemos aqui. O Paris é o príncipe troiano que rapta a Helena em Troia, e é o que é a causa da guerra. E embora não haja aqui uma comparação explícita, é difícil não pensar na origem da guerra. E o Aquiles, ele tem este discurso extraordinário em que diz: mas por que razão têm os aqueus de combater os troianos? Porque reuniu e trouxe para aqui a hoste, o Atrida. O Atrida é o Agamemnon, filho de Atreu, portanto é o patronímico dele. Por causa de Helena, são apenas os filhos de Atreu que gostam das suas mulheres entre os homens mortais. Todo aquele que é bom homem, no seu perfeito juízo, ama, estima a sua mulher, tal como eu amava aquela, apesar de ela ser cativa da minha lança. Agora que me tirou o prémio das mãos e me ludibriou, portanto, Agamemnon, não pretenda ele tentar-me, bem o conheço, não me convencerá, ó Odisseu, que juntamente contigo e com os outros reis, ele pense como afastar dos nós o fogo abrasador. Portanto, aqueles aqui diz a Ulisses que não volta. Aqui importa fazer uma pausa para depois voltar ao Twombly e dizer que Aquiles é talvez de longe a personagem mais extraordinária do poema. Há nele qualquer coisa de um herói pós-moderno, e a coisa mais extraordinária acerca dele talvez seja este elo inquebrável que existe entre a sua cólera e a sua lucidez. Ele nos momentos de maior raiva é também incrivelmente desencantado e incrivelmente lúcido. Em nenhum passo do poema me parece que isto é tão evidente como neste discurso, mas isto é algo que podemos discutir. Aquiles não é uma personagem razoável, e a sua tragédia é de alguma forma anacronisticamente romântica. É a tragédia do conflito entre uma profunda individualidade e as pressões éticas de viver em comunidade. Mas a comunidade para Aquiles não importa verdadeiramente. A comunidade daqueles são os muito poucos que lhe são próximos, e entre esses, sobretudo, Pátroco. Mas na ausência de Aquiles da guerra, os gregos começam não só a perder a guerra, mas a ser massacrados. Até que Pátroco, que é talvez a personagem mais gentil de todo o poema, implora a Aquiles que o deixe voltar ao combate para ajudar os companheiros, se o próprio Aquiles mantém a sua recusa e não quer mudar de ideias. Aquiles acede e Pátroco regressa ao combate vestido na armadura de Aquiles. Pátroco é morto por Heitor, que o despoja da sua armadura. Segue-se então o regresso de Aquiles ao combate para matar Heitor.
Cy Twombly representa na sua série o modo como o destino dos três homens estão unidos com este quadro. E como vocês podem ver, eles têm todos a mesma forma e estão, este é o Aquiles, este é o Aquiles, este é o Pátroclo e este é o Heitor. Desculpem. Os meus... Ok. E isto, de alguma forma, os três destinos deles estão alinhados, porque a morte do Pátroclo desencadeia uma série de profecias. Portanto, o Pátroclo, quando o Heitor mata o Pátroclo profetiza a morte do Heitor, e quando o Aquiles mata o Heitor, o Heitor profetiza a morte do Aquiles. Portanto, eles estão os três unidos, são três homens que têm o destino unido. Portanto, e o Cy Twombly, ele interpreta isto visualmente muito bem, com o Pátroclo aqui no meio, nestes tons azuis. E eles aparecem quase como três sombras, não é? Ligadas por três tons diferentes, neste que é o sexto quadro da série. Mas o primeiro quadro, de 50 dias, em Iliad, marca a seleção que o próprio Twombly faz de Ilíada. E o primeiro quadro é uma representação do escudo de Aquiles. Vocês podem ver aqui. No cuidadoso planeamento que Twombly fez para o modo como os 10 quadros deviam ser organizados, e como de facto estão hoje organizados no Museu de Arte em Filadélfia, este primeiro quadro estaria à entrada da exposição à parte dos restantes, o que de alguma forma talvez repita uma técnica de Homero. Tal como Homero não narra toda a guerra de Troia apenas 50 dias, também Twombly, em certo sentido, não narra 50 dias de forma linear. O escudo de Aquiles é descrito por Homero no canto 18º, é forjado por Hefesto, e é uma cuidada cosmogonia. Eu pus aqui um excerto dessa descrição, e é uma cuidada cosmogonia que representa uma série de aspectos da vida cívica dos gregos arcaicos. O escudo de Aquiles, segundo Twombly, tem qualquer coisa de incendiário. É um aglomerado de linhas azuis que se vão fundindo com um centro de linhas avermelhadas. Não há nada nele que remeta para a cosmogonia harmoniosa da obra de arte que é o objeto de ênfase no poema homérico. Há críticos que notam que o escudo de Aquiles de Twombly tem muito mais a ver com a reescrita que W.H. Auden fez da descrição deste objeto do que com o escudo de Aquiles. Eu vou ler-vos esse poema que representa, portanto, Tétis é quem pede a Hefesto que ele forje um novo conjunto de armas para Aquiles, porque Aquiles perde as dele quando Pátroclo é morto a usar a armadura de Aquiles. E o Auden reescreve aqui o episódio em que a Tétis, que é a mãe do Aquiles, vai à oficina do Hefesto e lhe pede que ela forje um novo conjunto de armas. E é uma reescrita de facto impressionante. Ela diz: "She looked over his shoulder for athletes at their games." Portanto, nesta primeira estrofe, o Auden descreve tudo o que está no escudo, basicamente quase tudo o que está no escudo do Aquiles em Homero e que não está aqui. "She looked over his shoulder for athletes at their games, men and women in a dance, moving their sweet limbs, quick, quick to music. But there, on the shining shield, these hands had set no dancing floor, but a weed-choked field. A ragged urchin, aimless and alone, loitered about that vacancy. A bird flew up to safety from his well-aimed stone. That girls are raped, that two boys knife a third, were axioms to him, who'd never heard of any world where promises were kept, or one could weep because another wept." Este hymn é o Aquiles. The thin-lipped armorer, Hephaestus, hobbled away. Thetis of the shining breasts cried out in dismay at what the god had wrought to please her son, the strong, iron-hearted man slaying Achilles, who would not live long. Isto aqui é bastante homérico, a ideia de que Aquiles não viveria durante muito tempo. É fácil de notar que tanto o poema do Auden como os quadros do Twombly surgem depois da Segunda Guerra Mundial.
Os dois têm em comum um desencanto que põe em evidência o lado absurdo da guerra. 50 Dias em Ilium faz isto com uma ferocidade absoluta. O primeiro ciclo da cólera de Aquiles, aquela que é disputada por Agamemnon de retirar o seu prémio de guerra, Briseida, porque Agamemnon ofender Apolo ao tomar a filha do sacerdote de Criso, que se chamava Criseida, e tem de devolver ao pai, é aludida no terceiro quadro, que é este aqui, que partilha algumas das cores e sujeta a certo ponto uma forma derivada do escudo, mas traduz a vingança daqueles numa forma fálica, agressiva e com qualquer coisa de infantil. O mesmo tipo de agressividade está patente no quarto quadro do ciclo Aqueles em Batalha e no oitavo, Trojan's Aliens in Battle é o título em inglês. Tal como na Ilíada, este é o que representa os troianos em batalha, tal como na Ilíada, há catálogos que elencam nomes, mas neste caso são catálogos muito mais reduzidos do que o que se encontra em Homero, em que a maioria do livro segundo contém um catálogo dos aqueus e outro dos troianos. Os catálogos em Twombly fazem-nos pensar no quão completamente todo o ciclo subverte a oralidade do poema. As personagens não surgem em qualquer representação pitórica, são apenas nomes grafados na tela, o que denota que, em certo sentido, Twombly se serve decisivamente da escrita nas suas formas mais rudimentares e de tudo o que a acompanha. As hesitações, a irregularidade da caligrafia, os nomes que são, por exemplo, rasurados no catálogo dos aqueus. Vocês podem ver aqui que há dois nomes que não se leem, e é o de Agamemnon e o do adivinho, que recomenda que ele devolva a Criseida, que é Calcas. São os dois nomes que estão rasurados. Achaeans e Achilles, como vocês podem ver, aparecem na mesma cor vermelha. No catálogo dos troianos, que está ao lado, Cassandra, que é a mais clarividente das personagens em Homero, que é aquela que sabe o que vai suceder em Troia, mas em quem ninguém acredita, é o nome mais preeminente. Não sendo ela uma personagem de particular relevo na Ilíada, isto deixa implícito que outras fontes e outros poemas do ciclo troiano foram relevantes para Twombly. A Ilíada, um poema de fundo oral tantas vezes traduzido, aparece aqui numa nova linguagem que não é nem a da escrita, nem a da pintura exatamente. A coisa mais relevante que acontece entre Twombly e Homero, no modo como Twombly lê Homero, aponta para uma desconstrução fundamental de um dos pressupostos fundacionais daquilo a que chamamos de sociedade homérica. Em Homero, o tema da memória, a ideia de que os feitos dos guerreiros podem ser objeto de canto e cometidos à memória, guardados na memória, é um motivo que retorna constantemente. Isto prende talvez com o sistema ético que se infere dos poemas, em que a comunidade é decisiva no sistema de agência dos indivíduos. É também por isso que, ao recusar ajudar os companheiros, aquilo parece ser tão desviante. Um exemplo deste elo entre memória, os que nos são próximos, e comunidade, ocorre num dos diálogos mais comoventes do poema entre Heitor, que em Twombly é literalmente sempre uma pálida sombra, tal como é em certo sentido em Homero, e a sua mulher Andrómaca. Há qualquer coisa em Heitor que não pertence ao mundo violento de Aquiles, ou ao de Ajax, ou de Diomedes, ou a outros dos grandes heróis dos gregos, mas a outra esfera mais prática e real da vida. Para Aquiles, retirar-se da guerra é uma opção, mas não para Heitor. Essa qualquer outra coisa que faz parte de uma esfera da vida emerge nesta conversa que Heitor tem com a mulher, que na verdade é a última vez que eles conversam com o outro, no final do canto 6. Cá está esse diálogo. E eu vou ler-vos, ele diz, mas não é tanto o sofrimento futuro dos troianos que me importa, nem da própria Hécuba, que é a mãe dele, nem do rei Príamo, que é o pai, nem dos meus irmãos, que muitos e valentes tombarão na poeira devido à violência de homens inimigos. Muito mais me importa o teu sofrimento quando em lágrimas fores levada por um dos aqueles vestidos de bronze, privada da liberdade que vives no dia-a-dia. Em Argos te serás ao tear às ordens de outra mulher, ou então, contrariada, levarás água da Meceida ou da Hipereia, pois uma forte necessidade se terá abatido sobre ti. E alguém assim falará ao ver as tuas lágrimas. Esta é a mulher de Heitor, que dos troianos domadores de cavalos era o melhor guerreiro, quando se combatia em torno de Ilion. Assim falará alguém.
e a ti sobrevirá outra vez uma dor renovada pela falta que te fará um marido como eu para afastar a escravatura, mas que a terra, amontoada em cima do meu cadáver, me esconda antes que ouça os teus gritos quando te arrastarem para o cativeiro. Há leituras canónicas deste passo que estão nos comentários que foram feitos ao Homero, que sugerem que Heitor, de alguma forma, fantasia aqui acerca da sua futura fama. Mas a hierarquia do que aqui é importante para Heitor não se confunde com nada e é explicitamente e cuidadosamente enumerada. O penúltimo quadro da série do Saito-Omble talvez aluda à passagem da cólera ao oblívio que Carlos Basualdo via nesta série e da qual falei acima. Este penúltimo quadro intitula-se Shades of Eternal Night e não se confunde com o gesto que vem no final da Ilíada e que em cursos de estudos clássicos normalmente serve para que os professores digam aos alunos que quando Aquiles restitui a Príamo o cadáver de Heitor, ele de alguma forma passa da cobra à civilização por imaginar na dor de Príamo a dor do seu próprio pai, Peleu, quando este receber a notícia de que ele, Aquiles, finalmente morreu em Troia, como Heitor lhe profetiza e como sucede. Mas que civilização há nesse gesto? Pode haver, de facto, qualquer coisa nesse gesto que, afinal, é o regresso daqueles à escala do humano. Mas há qualquer coisa nesta pálida sombra, com uma réstia fúnebre de azul, que faz pensar noutra sombra, a do quadro de Henri Fuseli, em que Aquiles tenta em vão segurar a sombra de Patroclo. A violência de todos os quadros anteriores converge para nos fazer pensar naquele momento na Ilíada em que Homero nos diz que Aquiles tenta segurar a sombra de Patroclo, o fantasma de Patroclo, que lhe implora para que ele lhe dê sepultura. E quando Aquiles tenta segurar o fantasma de Patroclo, ele não consegue. Está aqui esse certo do poema. Esta história a mim sempre me confundiu muito, porque o Patroclo, ele é de facto a personagem mais gentil de todo o poema e não há dúvida sobre isso. Mas ele narra uma memória de infância que sugere que há uma semelhança entre o caráter dele e o caráter de Patroclo que fica um pouco silenciada na Ilíada. E ele diz: e outra coisa te direi e pedirei, na esperança de que obedeças. Não ponhas os meus ossos longe dos teus, ó Aquiles, mas juntos. Já que fomos criados em vosso palácio, quando Menésio me trouxe, criança ainda, de Opunte para a vossa terra, por causa de um homicídio funesto, naquele dia em que matei o filho de Anfidamante, na minha estultícia, sem querer, irado no jogo dos dados, foi então que me acolheu em sua casa o cavaleiro Peleu e me criou com todo o carinho e me nomeou teu escudeiro. Que os ossos nós dois, uma só uma acolha, dourada e de asa dupla, que te deu a tua excelsa mãe. Aqui vocês conseguem ver a preocupação de que eu falava com ser dada a sepultura. Mas é uma história muito fora do caráter do Patroclo e que não fica, tem só esta menção, conta a história dele, significa que ele foi criado como um estrangeiro numa casa que não era a dele e que tinha cometido este crime a jogar aos dados enquanto criança. Ele seria provavelmente um adolescente quando isto acontece. Mas, como eu estava a dizer, a violência de todos os quadros do Twombly converge para nos fazer pensar neste momento na Ilíada. Twombly pintou este ciclo numa época violenta na história dos Estados Unidos e numa época violenta da sua própria vida, sobre a qual podemos falar um pouco se der tempo. Eu não gosto muito de falar da vida pessoal do Twombly, mas nós podemos discutir um pouco o que é que estava a acontecer na vida dele quando ele pintou estes quadros. Que coincide a história, o momento violento na história dos Estados Unidos coincide com a guerra do Vietnã e com o discurso norte-americano sobre o dever de alguma forma recordarem tributo aos soldados que tinham por lá morrido. Esta pálida sombra com que este ciclo culmina, que é esta,
e que é uma leitura de Homero, talvez complique essa mensagem patriótica significativamente. Twombly ter-se então servido de uma guerra arquetípica, aquela que afinal está na base do fundo cultural que nos une a todos, culturalmente específica, mas tão antiga que faz parte de uma mitologia onde as nações que a compõem não têm um equivalente contemporâneo exato, para terminar a sua série não com essas ideias cansadas com que mitificamos a guerra, para que os mortos não sejam esquecidos, para que não tenha sido em vão, que eu acho que é um discurso bastante problemático. As pessoas morrem em vão em situações de guerra, mas antes, quando as quadras finais que iluminam em cinzento o pálido vazio, sombra de noite eterna, como o Twombly chama aqui, que fica no rastro dessa destruição. Quando Twombly fecha a série dele, não são os nomes dos vencedores, mas são os nomes dos que não regressaram, e há alguns bastante menores e obscuros, os que aparecem no último quadro da série. E tal como é Homero, o que surge não são os nomes dos vencedores, mas dos vencidos. O que de alguma forma imita a ambivalência de Homero em relação aos gregos enquanto vencedores, e talvez em relação à guerra. As últimas vozes que se ouvem a Homero são as dos troianos no funeral de Heitor, que é o que vocês conseguem ver aqui neste quadro. E Iliano são os troianos, e depois Heitor, e depois há uma enumeração de uma série de nomes de outros personagens que morrem. Alguns deles são mortos durante a cólera de Aquiles, outros mais cedo no poema. No último quadro de Twombly, a coisa mais interessante, uma das coisas mais interessantes neste último quadro, é que até os nomes dos deuses aparecem rasurados. Eles estão lá, estão aqui em cima, consegue-se mais ou menos distinguir a polo, mas é assim que a série termina. E pronto, esta era a minha apresentação. Ok. Eu vou só parar de clicar o ecrã. Okay. Agora já está cá também o Vítor. Boa tarde. Olá, Vítor. Muito obrigada. Foi estimulante. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O Vítor quer intervir? Não. Tens o microfone desligado, Vítor. Vítor. Não se ouve. Ele está a falar. Não te ouvimos ainda. Não se ouve. Não se ouve nada, pois não. Se calhar eu vou mandar uma mensagem. Podes tentar outra vez, Vítor? Não? Queres escrever? Ele não percebeu, pois não. Não se ouviu o que disse o Vítor. Eu acho que agora dá para te ouvir, Vítor. Queres tentar? Não? Heitor seria hoje o quê? Meu Deus, Vítor. O que é que ele seria? Eu acho que ele seria uma espécie de eu estou a tentar pensar num soldado americano que fosse também um bom político democrata. Eu acho que isso seria o Heitor no sentido cívico, de alguma maneira, no sentido do heroísmo. Eu acho o heroísmo do Heitor bastante problemático.
estão aqui outros classicistas, eu consigo ver aqui a Ália e a Clara. Eu acho o heroísmo do Heitor bastante problemático por uma série de razões. Eu acho que é um tipo, que é uma ideia, nós aplicamos à Ilíada nas nossas leituras uma ideia de heroísmo que assume que há um código heróico no poema, o que me parece que é uma ideia errada. Porque não há comentadores e comentadoras que referem o código e que, de facto, eu acho que isso tem base numa passagem que está no livro 12º ou 13º, mas nada daquilo está escrito em pedra. E o Heitor parece-me alguém que, na verdade, tem de viver pragmaticamente com uma guerra que ele não causou e que tem obrigações cívicas, que são responsabilidades de alguém que é um príncipe dos troianos, que tem um irmão que não é nada como ele. O Paris não é o tipo de guerreiro que o Heitor é, nem é o tipo de indivíduo responsável que o Heitor é. Eu acho que o heroísmo do Heitor, o problema aí é a interpretação da decisão dele de ficar e de combater o Aquiles, que é muitas vezes interpretada como uma espécie de corrida cega que ele faz em direção à própria fama, e que me parece que é uma leitura bastante errada dessa cena no poema. E claro que isto é aberto e pode ser discutido, mas o Heitor, na verdade, ele tem 10 anos de guerra de Troia quando tem de enfrentar aquilo. Ele sabe que é uma questão de tempo e que não há grande vantagem em fugir, porque se o Aquiles causa a destruição que causa assim que regressa à guerra, ele sabe que não demora muito tempo até a cidade cair. Na cronologia da Ilíada, o Heitor ele comete um erro bastante trágico. Ele tem a possibilidade de recuar com o exército 2 ou 3 cantos antes eu agora já me lembro mal disso, 2 ou 3 cantos antes do Aquiles entrar em batalha, e ele recusa-se porque ele pensa que tem uma boa hipótese de vencer a guerra e de pôr os barcos dos gregos a arder. E esse é o grande erro trágico dele, porque depois não lhe dá espaço para ele bater em retirada e o deixa isolado diante do Aquiles. Eu acho que o heroísmo do Heitor é uma falsa ideia e é uma ideia bastante romântica. O heroísmo é o heroísmo que advém de alguém que tem um sistema ético que é bastante aristotélico, que não me parece de todo kantiano como tem sido lido, e é alguém que pensa em função dos outros que estão à volta dele. E é um pouco alguém que pondera as suas hipóteses e resolve que aquela de todas as más soluções, aquela é menos má quando ele resolve enfrentar o Aquiles. O que é que isso seria hoje? É uma boa pergunta, e na verdade é uma pergunta que demonstra a maleabilidade da Ilíada enquanto texto que pode ser apropriado, porque o grande heroísmo do Heitor seria possivelmente o de alguém que está profundamente no coração da sua comunidade, ou seja, no centro da sua comunidade, mas que vive com ela, e que tem os seus objetivos e tem o seu sistema de valores, mas tem também esta noção de que tudo o que nós fazemos afeta os que estão à nossa volta, e que na verdade é uma boa metáfora para o tempo em que estamos a viver hoje. É bem possível que o Heitor, apesar de tudo, seja o grande herói do poema, apesar de ser uma pálida sombra, de acordo com o Twombly. E isso eu não acho isso muito discutível, acho isso bastante acertado. É com o Pátrico, talvez a personagem mais amável do poema, parece-me. Continua, deve ser um problema mesmo do computador do Vítor, porque ele agora tem o som ativado, mas não se ouve de novo. Não tem o som ativado. Pois nós continuamos sem ouvir. Vítor, queres desligar e voltar a entrar? E nós, entretanto, vemos se há outra pergunta. Sim. Pois ele não...
ou queres escrever? Todo o heroísmo é na Grécia problemático. Já. A Diana está também ali, não é? Eu não consegui ver, outra mensagem ainda não me apareceu. Sim, todo o heroísmo é na Grécia. Nós em Portugal temos uma escola bastante enraizada numa leitura heroica do poema que vem ainda de uma escola francesa que não é em certo sentido irrelevante ou errada, mas assume que há certos preceitos que estão em vigor na sociedade homérica, assume uma certa postura dogmática perante eles, e parece-me que na verdade o poema é mais complicado e que o próprio poema não tem um sistema para isso. Tanto que não tem um sistema para isso, que cada personagem tem a sua própria versão do que deve ser feito, não é? Há um conflito entre o Pátroclo e o Aquiles, em que o Pátroclo acha que o Aquiles tem de regressar à batalha, e o Aquiles acha que nem pensar, que não tem qualquer obrigação de o fazer. E eu não acho Aquiles deviante em que as pessoas queremos discutir o código heroico. Há um poeta inglês que tem um verso muito engraçado em que ele tem uma reescrita da cena da briga entre o Aquiles e o Agamemnon. É um poeta inglês chamado Christopher Logue, que ele tem um verso em que põe o Agamemnon a dizer ao Aquiles: tu falas como se nós te tivéssemos encontrado num vaso grego. O que é uma intuição interessante, porque significa, o que este verso quer dizer é que o Agamemnon acha que o Aquiles é um modelo ultrapassado de herói, e que é um modelo muito mais arcaico do que ele. Esta ofensa literal que o Aquiles assume quando Briseida lhe é retirada é de facto vestígio de um mundo muito mais preocupado com a individualidade dos heróis, que na verdade está em conflito com esta hoste dos gregos que têm de conviver junta. A leitura feudal não é certa. A ideia de que Agamemnon é o líder dos gregos e que o Aquiles é um vassalo que desobedece é uma leitura que não funciona no poema, e que é errada, e que o simplifica de uma série de maneiras. O Aquiles, de alguma forma, tem mais valor para o poema, e todos eles partilham o mesmo título, não é? Eles são todos rei. O único que tem um título um pouco diferente, eu digo sempre isso quando falo com a Ilíada, sobre a Ilíada, o único que tem um título um pouco diferente é o Agamemnon. Portanto, eles são todos Basileus, que é o título de rei, e o Agamemnon é a única personagem em todo o poema que se chama, a quem é dado o título de Basileotatos, que é o superlativo, o mais rei, ou o mais real de todos. Mas a única personagem em toda a Ilíada que chama o Agamemnon Basileotatos é o próprio Agamemnon, mais ninguém chama isso. A grandeza do Agamemnon tem a ver com a grandeza do contingente dele. Ele é de todos os reis que vêm para Troia o que tem mais barcos. Ele tem 90, para nós termos assim uma ideia da escala. O Ulisses tem só 12, mas é também um rei bastante importante. Portanto, não é. A leitura feudal não dá. A do heroísmo é mais complicada, e na verdade eu acho que aponta para os vários estratos de composição do poema também, e várias ideias de heroísmo que existem. Outra que existe aí, que se vê e dá para tentar medir o espectro de tempo coberto pelo poema, é que e essa é bastante engraçada, é que há guerreiros que têm armas bastante arcaicas. Um dos casos é o Ajax, se eu não estou em erro, que tem um escudo em forma de 8, que é um escudo micénico, é muito antigo, e todos os outros têm já armas bastante novas, o que fica como uma espécie de resíduo de um tempo anterior, e de uma memória do poema que na verdade
extravasa o próprio poema de alguma maneira. Isso é engraçado. Mais alguém quer pôr-me alguma questão? Eu tenho muita pena do meu colega Armando ter tido que sair, ele é o professor até de cultura clássica, com certeza teria, mas ele tinha uma aula que se sobrepunha e, portanto, só pude assistir a uma parte da sessão, ele virá depois a parte gravada. Mas eu aproveitava também para fazer uma pergunta à Tatiana, eu gostei imenso de perceber um bocadinho da releitura que este artista faz da Ilíada, mas agora aproveitava para fazer uma ligação com a sua poesia. Como estudiosa da Ilíada, não é? Como é que... de que formas é que marcou mais vivamente a sua poesia? Este mergulho tão profundo numa obra tão fascinante, não é? E que inspirou tantas obras artísticas, pictóricas, literárias, todos os níveis. E de que modo é que isso marcou a sua poesia? Ok. É uma pergunta sobre a qual eu nunca tinha pensado particularmente, o que é interessante, apesar de tudo. De alguma forma as coisas estão separadas para mim, não é? O meu percurso académico e o meu... É engraçado que eu estava a lembrar que eu tenho um conto em que este quadro do site Twombly aparece. O primeiro quadro que eu mostrei. Eu acho que é uma sorte, e eu acho que de alguma forma a minha obsessão com Homero não deve ter sido muito diferente da obsessão do Twombly, que dura uma década. Ele tem uma década homérica, não é? Mais de uma década, 60, 78. As coisas que eu mais gosto, talvez a maneira de... Para já eu acho que é um privilégio alguém poder passar 4 anos da sua vida obcecado com Homero no mundo que corre. Eu tive muita sorte com isso, de alguma maneira. É um poema que é muito bom para pensar sobre o mundo atual, porque nós classicistas temos normalmente esta abordagem prática. Leiam porque vos faz pensar no mundo de hoje. Eu, na verdade, eu tenho algumas reservas acerca disso, mas acho que a Ilíada é uma espécie de mapa do mundo. O mapa é um imenso refresco dos caráteres humanos de gente sob pressão. De alguma forma penso que uma Ilíada hoje seria talvez um escritório capitalista com alguém com uma personalidade como a do Aquiles e alguém com uma personalidade como a do Agamemnon. Aquilo que ficou comigo na minha prática de passar tanto tempo a ler Homero é o lado eminentemente visual de Homero. Eu tenho a perfeita noção de que ele era um poeta que vivia na rua. Um poeta é errado, não é? Pode ter sido só um que estabeleceu a composição ou que fez aquela versão, mas ele usa a memória de todos os outros que estavam antes dele. Eu, de alguma forma, tenho isso também. Aquilo que é a memória de outras tradições poéticas, eu sou bastante omnívoro em relação a elas, um pouco como Homero era. Ele usava material que não era dele, um pouco como o Twombly, também o lado visual, os dilemas éticos, que são vários e são relevantes, não é? Esta tensão entre o indivíduo e a comunidade e os deveres e as obrigações que existem entre uma sociedade e os seus indivíduos, que na verdade é uma espécie de germe da tragédia, não é? Isso é um tema que me interessa bastante, que eu acho que acaba por estar presente na minha poesia. A ideia de um mundo que é bastante vasto. O mundo de Homero é um mundo que é bastante vasto e é de alguma maneira bastante cosmopolita. No seu ambiente arcaico, de alguma maneira. Há depois as relações com as traduções que estão à volta, que foram importantes para mim. A tradução do Frederico Lourenço é importante
é uma tradução da qual eu gosto muito, mas com a qual não me dou bem. Eu costumava dizer que a minha tradução favorita da Ilíada é uma tradução de um senhor chamado Raymond, que fez uma tradução em prosa para a Penguin. Mas é injusto, porque ultimamente fui reler a tradução de Frederico Lourenço, é uma tradução soberba. Há as traduções criativas do poema, que aparecem em diversos poetas e se interessam também. O Auden é um exemplo. O Christopher Lowe, que é um poeta inglês que passou cerca de, eu acho que foram 50 anos a traduzir a Ilíada. Ele não falava grego e ele fez poucos livros. Eu acho que eu não me lembro agora certo, mas eu acho que são 7 ou 8 livros que ele traduziu e, segundo a estimativa que havia, ele morreu entretanto, mas ele levaria-se qualquer coisa como 80 anos a fazer os livros todos. E são traduções magníficas de Homero, muito literais, muito imediatas, muito filtradas pela contemporaneidade. Portanto, há pontos em que o exército grego aparece como se fosse o exército do Roma-Alamein, com referências à Segunda Guerra Mundial, esse tipo de coisas. As versões da Alice Oswald, que são só os epitáfios eu podia ter falado disso na minha apresentação, são só os epitáfios dos poetas. Todo esse mundo é muito interessante. Talvez a coisa mais óbvia que me tenha ficado de Homero é o problema da extensão. Eu escrevo poemas demasiado longos e eu acho que isso foi o meu convívio com a épica. Eu não sei se isto responde à sua generosa pergunta, mas espero que sim. É muito estimulante realmente o modo como refletiu agora sobre o reflexo em parte, claro, mas é muito estimulante ver por este ponto de vista mais amplo. Mais perguntas? Muito obrigada. Obrigada. Seria possível abrir aos alunos, ver se eles têm perguntas? Tem alguma pergunta? Foi tudo muito novo também para eles, não é? Tenho certeza se eles já começaram a estudar alguns certos da Ilíada, mas, nomeadamente, o pintor também era desconhecido e, portanto, ainda estão a assimilar. E há também uma timidez, estes são alunos do primeiro ano, são mais tímidos habitualmente, apesar de terem estado com imensa atenção, e de certeza que foi muito estimulante para eles. Nós depois até vamos aproveitar para falar de alguns dos autores que referiu aqui, nomeadamente o Auden, porque realmente é muito oportuno a leitura que ele faz Sim, do escudo, sim. É verdade. Eu estou a tentar pensar se há outros poetas que tenham feito o escudo. O Cavafis, ele tem umas quantas frases que não são do escudo, mas são de outros temas homéricos. Há um poema dele sobre os cavalos de Aquiles que é bastante comovente também, que é uma interpretação desse episódio. Os cavalos imortais do Aquiles. Do escudo eu não me lembro de outros, não me ocorrem outros, mas é um dos episódios mais agradáveis da Ilíada. É uma cosmogonia muito, muito agradável e também na pintura, não é? Tenho a ideia que o escudo daqui... Sim. Há reproduções do escudo também. Eu posso enviar essa referência, eu tenho isso a algures. E há até um artista inglês do século XVIII ou XIX que tentou fundir o escudo que tem o objeto.
eu posso enviar essas referências. O Auerbach fala desse episódio, justamente a escrita, como a Tatiana estava a frisar, a escrita o registro do Homero é muito visual, não é? E, portanto, o Auerbach contrapõe à Bíblia, não é? A cicatriz do Ulisses, em que o Homero ilumina o mundo todo que está para trás do Ulisses, e ele contrasta com o sacrifício de Isaac, certo, não é? Se a memória não me falha, em que o Deus bíblico diz muito pouco, explica muito pouco, e ele vê ali uma diferença cultural relevante, de alguma maneira. Muito fascinante no sentido das cadeias que se criam em torno de motivos muito fortes na obra do Homero. Não sei se há mais alguma questão.